Bom dia, Oi, bom dia, tia. Bom dia, tia. tudo bem com você? Bom dia. Ô, tia. Oi, Tia. Ô, tia. oi, amores. Eu até revisei a apostila pra prova hoje. Muito bem, Hugo. Bom dia. Bom dia. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. As questões que a gente pega para a prova são questões de vestibular mesmo. A gente agora é Fundamental 2, então são essas questões mesmo. Bom dia, Agatha. Só que no vestibular a gente tem assim questões fáceis, médias e difíceis. Então a gente coloca na prova questões que vocês têm condições de fazer. Isso é treino. Então, o importante é estar dentro do conteúdo estudado, né? A gente tem que estar com a prova dentro do conteúdo que vocês estudaram, mas é isso aí mesmo, questões de vestibular, tá bom? É porque é a primeira provinha de vocês de manhã, né? E aí hoje a gente vai ter a nossa de ciências. E hoje a gente nem teria a aula, mas foi marcado para a gente ter um processo aí de revisão. Então, vamos pegar a nossa apostila de volume 1, que a gente vai revisar tudo novamente, né? Então, pegando aí a apostila. Para a gente poder revisar. Alguém tá com alguma dúvida? Assim, fala, tia, eu não sei isso, tô com dúvida nisso, em específico? Não? Tudo ok? Então vamos lá. Oh, Elisa. Eu queria que você me explicasse sobre aquele negócio do eclipse, Tá, da teoria terraplanistar, o eclipse, por favor. tá. Então vamos lá. Gente, na nossa página 4, acompanhe na apostila, por favor, tá? Na nossa página 4, a gente tem aí o planeta Terra e o formato dele, certo? Há muito, né, assim, algumas pessoas acreditam que o formato da Terra seja plano, certo? E aí essa teoria ficou conhecida como terraplanista, né? Que acreditava que a Terra era plana. Por que que daqui da Terra a gente consegue ter essa noção de que a Terra é plana? Porque a gente olha no horizonte e quando a gente olha no horizonte, a gente tem uma sensação de que há um abismo no final, não é assim? Então a gente olha no horizonte, a gente vê uma linha reta. Então eles acreditam que a Terra é plana. Mas além dos foguetes, né, além do fato da gente já ter ido lá no espaço e visto que a Terra não é plana, daqui da Terra a gente tem como provar que a Terra é redonda. E aí nós estudamos 3 argumentos. O primeiro é quando a gente olha do cais, um navio se afastando. Quando ele se afasta, ele desaparece. Significa o quê? Que ele virou a circunferência da Terra. Se a Terra fosse plana, ele só diminuiria de tamanho, certo? Aí a gente viu também que um cientista ele colocou uma estaca numa cidade e uma estaca na outra cidade. Se a Terra fosse plana, a sombra projetada no mesmo horário seria a mesma, mas a Terra é redonda. Então a sombra projetada nas estacas no mesmo horário não poderia ser a mesma. Então, a segunda forma de provar seria a diferença da sombra nas estacas em cidades diferentes. E aí a gente também tem o eclipse. Foi o experimento que a gente fez lá na sala de aula. O eclipse, Elisa, ele é a sombra da Terra na Lua. A Lua, ela não tem luz própria. A Terra também não tem luz própria. Então, quem ilumina a Terra e quem ilumina a Lua é o Sol.
quando o Sol, né? Quando a Terra ela se alinha entre o Sol e a Lua, a gente forma um eclipse. Aí, lá na página 7, vem mostrando a sombra que seria se a Terra fosse plana. Lá na última imagem, vem mostrando um traço. Se a Terra fosse plana, seria dessa forma. Mas como a Terra é redonda, a sombra projetada sempre é redonda. E aí, aqui mesmo da Terra, a gente elimina a possibilidade da Terra ser plana, correto? Alguma dúvida? Elisa esclareceu? Sim, muito obrigada. E aí, a gente tem também que a Terra ela faz dois movimentos, o de rotação e o de translação. O de rotação é o que ela gira ao redor do seu próprio eixo e aí determina o dia e a noite. Tem uma duração de 24 horas. O de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. E aí vai determinar o ano. Ele tem uma duração de 365 dias e 6 horas. Além do ano, ele determina também as estações do ano, né? O fato da Terra ser inclinada e o fato da Terra fazer esse movimento, a gente tem aí as 4 estações do ano. Então, o movimento de translação, ele é extremamente importante por conta disso, porque ele vai dar o ano e ele também vai dar as estações do ano, certo? E aí, junto com o movimento de translação, observem que é 365 dias e 6 horas. A gente tem também o ano bissexto. O que é o ano bissexto? É a somatória dessas 6 horas. Então, eu somo 6, mais 6, mais 6 e mais 6, dando um total de 24 horas. Como eu adiciono isso no meu ano? Eu vou colocar lá em fevereiro, no dia 29, caracterizando o ano bissexto, que é um dia a mais em fevereiro. Há alguma dúvida com a Terra, forma, movimento? Determinação do movimento já está na ponta da língua isso, não Ô, tá? tia, Oi? tô com dúvida no formato da Terra, assim. O formato da Terra, o formato da Terra quer dizer o seguinte, Gabriel. A gente tem duas teorias, uma que é a Terra é redonda, né, na verdade com os polos achatados, e outro que a Terra é plana, certo? Os terraplanistas acreditavam que a Terra é plana porque eles olham no horizonte e veem uma linha reta. Só que a gente tem teorias, a gente já foi no espaço e sabe de que a Terra não é redonda. A sua dúvida é, só um minuto, a sua dúvida é aonde? Na verdade, você já te retirou, é porque com esses meio que com os polos achatados, o nome é qual mesmo? Só esqueci o nome. Ah, não. Em relação a isso, não. Isso daí, os polos são achatadinhos mesmo. Só que a gente aqui, a questão é o seguinte, é os terraplanistas, não o real formato da Terra, se é redonda, se é elíptica, se é oval, se é... Entendeu? Não, não é essa Entendi. questão em ciências. Essa questão é em geografia. A questão é em ciências, ou se ela é plana, ou se ela é redondinha. A gente fala redondinha, mas a gente sabe que os polos são Professor, achatados, tem um nome certo aí. Fala, Antônio. o Gnomon, ele também pode ser utilizado para ver se a Terra é plana, não se a Terra é redonda. Se ele for colocado em locais diferentes. Professora, Oi, Bárbara. ô tia, você vai falar ainda das camadas atmosféricas? Vou, Bárbara. Ah, tá, então vou esperar para fazer a pergunta depois. Alguma dúvida até agora? Formato da Terra, rotação, translação, terraplanista, linha do horizonte. Ô tia, a translação é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo? Translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol.
Mas qual... Ah, tá, a rotação que é isso. Isso. Ô, professor, Oi. o movimento, a linha do horizonte só pode ser feita com o navio? A linha do horizonte, não. A linha do horizonte é quando a gente vê o horizonte e observa que a linha é reta. Isso é a linha do horizonte. A do navio é quando ele se afasta do cais. Então, a linha do horizonte, você comprova que a Terra é plana. Dá uma sensação de que a Terra é plana. Aí você olha a linha do horizonte. O navio se afastando, se a Terra fosse plana, o navio teria que só diminuir de tamanho. E, na verdade, o navio desaparece, porque ele segue a circunferência da Terra. Então, ele vai seguindo. Então, ele desaparece por conta disso. Se a Terra fosse plana, o cais está aqui, ó. Ele só teria que diminuir de tamanho. Mas como a Terra é redonda, ele desaparece. Entenderam? Então, vamos lá agora para a página 15. O interior da Terra. Bárbara. Então, a gente sabe que a nossa Terra ela é formada de rochas e toda rocha é formada por minerais. E aí a gente tem as camadas da Terra. Falei para vocês que as camadas referentes às características físicas não cairiam. Então, só cairiam as camadas referentes às composições químicas, certo? Então, quais são elas? A gente começa lá do interior, a gente tem o núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior e a crosta. Na crosta, a gente tem a crosta oceânica, onde fica o oceano, e a crosta continental. Observem aí que a crosta continental ela tem de 25 a 70 quilômetros e a crosta oceânica ela tem de 6 a 12 quilômetros. Certo? Quando a gente vira na página 16, a gente tem as composições, né? Então, a gente tem que o núcleo ele é formado principalmente de ferro e níquel, o manto ele é rico em ferro e a crosta é rica em rochas, né? Rochas sólidas e assim por diante. Como eu havia falado para vocês, precisa saber fazer essa atividade 8 aí, ó. A gente tem aí as bolinhas amarelas, a gente tem o núcleo, né? A camada laranja, a gente tem o manto. E a última aí, que é colorida, que tem o continental e o oceânico, a gente tem a crosta, né? Como eu falei para vocês, a nossa Terra, ela é formada por rochas, né? E essas rochas são formadas por minerais. E aí, quais são os tipos de rocha que a gente tem? Nós temos 3 tipos. A magmática, resfriamento do magma. Sedimentares, formada por intemperismo, vai caindo o sedimento. E metamórfica, formada por rochas já existentes, quando sofre alteração de pressão e temperatura. Qual é a única rocha capaz de formar fóssil? As sedimentares, porque vai formando camadinhas e aí a gente tem aí a composição do fóssil, correto? Em seguida, lá na página 21 da nossa apostila, a gente tem o minério, a jazida, as minas. E aí a gente sabe o seguinte, que a nossa Terra ela é formada por rochas e a rocha é formada por minerais. Bom. Tia, Oi? eu tenho uma pergunta. Como que faz para eu poder, tipo... Porque esse negócio, por exemplo, de todo mineral é minério, todo minério é mineral, me confunde muito. Como que eu vou saber o que é o quê? Só um minuto que agora eu vou explicar. Então, olha só. A nossa Terra, ela é formada de rocha, certo? Está escrito aqui na página 17, ó. Já sabemos que a camada sólida externa do nosso planeta... Tá aqui, ó. As rochas são agregados naturais formados por um ou mais minerais.
né? Os minerais são elementos ou compostos químicos resultantes de um processo geológico. Então, todo o nosso planeta é formado por rocha. E essa rocha é formada por minerais, certo? Aí o homem começou a cavucar essa rocha para conhecer. E ele viu que tinha alguns minerais que eram difíceis de achar. Sendo difíceis de achar, ela é caro, se torna caro, né? E aí, o fato de se tornar caro, ele tem valor econômico. E aí a gente chama de minério. Então, todo mineral que eu retiro da rocha, que tem um valor econômico, ou seja, que eu posso vender, que eu vou tirar lucro disso, eu chamo de minério, certo? Por isso que eu falo para vocês, todo minério é um mineral. Porque todo minério é um mineral que tem valor econômico. Mas nem todo mineral é minério. Nem tudo que eu tiro da minha terra tem valor econômico. Senão eu vou lá, pego uma brita e vou vender como ouro. Pode isso? Não pode. Brita é só rocha, é só mineral. Compreendeu a diferença, Maria Luísa? Minério é um mineral que tem valor econômico, ele tem custo, ele é caro. Então, aí a gente tem os minérios metálicos, ouro, prata, cobre, bronze. E a gente tem os minérios que não têm origem metálica, que é o diamante, a esmeralda, são as pedras preciosas. Aí, um depósito de minério, ou seja, onde que eu cavo um buraco e eu acho uma quantidade grande de minério, a gente chama de jazida. Só que, se eu cavo esse buraco e acho uma jazida, eu tenho que pagar imposto sobre ela. Se eu começo a retirar isso da terra sem pagar imposto, ela é ilegal. Então, mina é toda jazida legalizada. Aí eu tenho uma mina de extração, né? Que são as minas que a gente vê por aí, que vocês viram em Ouro Preto, quando vocês foram em Ouro Preto. Agora nós chegamos, Bárbara, nas camadas da Terra. Aí eu já dei a palavrinha para vocês, que é o trente. Fala, Pedro. Explica o que é a jazida de novo. Jazida é o local onde eu tenho minério. Então, quando eu cavo um buraco, que eu acho, a gente chama de veio, que eu acho um veio de ouro ou de esmeralda, eu tenho uma jazida. O que eu tenho que fazer com essa jazida? Eu tenho que informar ao governo, eu tenho que registrar, eu tenho que pagar imposto. Quando eu faço tudo isso, ela deixa de ser jazida e passa a ser uma mina. O que é mina? É uma jazida localizada. Aí eu posso extrair esse minério. Compreendeu? Então, Ótimo. jazida é um lugar que tem uma acumulação de minério. Isso. E mina é uma jazida legalizada pelo governo. Isso. Ok? Professor, Oi. as rochas são formadas de minerais? Toda rocha é formada por mineral. Mas nem todo mineral tem valor econômico. Professor, então mais ou menos se fizer essa pergunta, todas as rochas é formada por mineral? Eu posso responder sim? Toda rocha é formada por mineral, sim. Mas nem todo mineral é minério. O que é minério? Minério é um mineral que tem o quê? Valor econômico. Valor econômico. Isso. Aí, a gente tem as camadas da atmosfera. Passei a palavrinha para vocês, né? Trente, troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. E, por último, a gente tem a exosfera, certo? Quais são as que a gente mais cobra? Quais são as que a gente precisa gravar as características? Troposfera e estratosfera. A troposfera é a camada onde a gente tem os eventos climáticos, é onde a gente tem uma maior quantidade de oxigênio, é a camada que a gente está.
é a camada onde tem os efeitos meteorológicos, é a troposfera. E a estratosfera é a camada que o avião passa, né? É a camada onde está a camada de ozônio, que protege aí contra os raios UV, né? Ele está na estratosfera. Em seguida, a gente tem a mesosfera. Lembrando que a estratosfera ela tem 50 quilômetros, tá? De diâmetro. E aí depois a gente tem a mesosfera, né? Que é uma camada intermediária. Diâmetro é espessura. Depois a gente tem a termosfera, que é onde tem as camadas, as ondas de rádio. E por último, a exosfera, que é a camada mais externa, certo? Essas são as camadas da Terra, ok? Quais são as dúvidas referentes às camadas da Terra? Professora, Oi, Borelli. na termosfera, pode falar que essa camada tem eletricidade? Sim, só que não é uma questão, não é uma prova discursiva. Então, cuidado com isso, tá? É uma prova objetiva. Então, às vezes, vocês mudam as palavras para fácil memorização, mas na hora da prova você não vai encontrar essa palavra lá, tá? Então, você precisa entender a camada. Então, é uma camada que tem eletricidade porque tem ondas de rádio. Então, vocês precisam entender em relação a isso, porque não é uma questão discursiva. Se fosse uma questão discursiva, Borelli, eu poderia considerar isso daí que você está falando. Mas não é. Foi isso, às vezes, que vocês sentiram dificuldade na primeira prova. Porque a gente memoriza de um jeito, a gente estuda com as nossas palavras, mas na hora que cai, você não tem opção de escrever. E aí você tem que achar a característica daquele indivíduo, ou daquela camada, ou daquela rocha, com as palavras da questão, tá? Então, vocês precisam ter essa maldade, essa maturidade na hora de estudar, ok? Professora, Oi, Bárbara. eu vi na revisão que você falou que, nas alternativas verdadeiro e falso, você falou que a estratosfera se inicia a partir da termosfera. Por quê? Porque a estratosfera... Não, não falei isso, não. Na revisão você marcou como verdadeiro que a estratosfera se inicia a partir da termosfera. Vou rever isso daí, Bárbara. Não, porque a camada tá aqui, ó. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Peraí. Não foi você que marcou equivocado, não? Não, Qual questão tá que escrito é? aqui, a estratosfera inicia-se a partir da termosfera. Qual questão que foi, Bárbara? A questão 8. Questão 8? Peraí que eu vou tentar abrir aqui. Ô, gente, a nossa aula vai acabar, tá? Eu vou encerrar, vou abrir aqui a questão da revisão para a Bárbara, e aí vocês entrem no mesmo link, ok? Um beijo.